Você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Olá pessoal, esse vídeo aqui é para contar um testemunho que Deus fez na minha vida. Esse testemunho aconteceu há muitos anos atrás, mas eu gostaria de contar porque eu acredito que testemunhos eles geram fé. Às vezes a gente está passando por situações na nossa vida que a gente pensa não tem solução, não há saída, mas quando a gente escuta que Deus fez algo na vida de alguém, a gente cria ânimo, cria coragem, cria fé para passar por aquela situação. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava ensinando uma igreja que é próximo da minha antiga casa. Eu lembro que para chegar lá eu tinha que andar cerca de uns 20 minutos. E naquela semana eu estava muito preocupado porque eu tinha contas a pagar e eu não tinha dinheiro para pagar aquelas contas. Eu não tinha o dinheiro suficiente. Eu estava muito preocupado, eu estava orando, falando: Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer. E quando a gente ora, a gente busca Deus, Ele coloca paz no nosso coração. Ele coloca aquela paz que só o Senhor tem, sabe? Que você fala, não, vai dar tudo certo, vai acontecer. Eu lembro que na época eu ganhava muito pouco, porque eu estava começando ainda a ensinar música. Então eu não tinha muitos alunos e eu estava muito preocupado como é que eu faria para pagar as minhas dívidas. E eu me lembro que eu fui trabalhar naquela noite pensando nisso, Senhor, o que eu faço, né? Eu lembro exatamente do valor que eu devia, R$150, eu estava muito preocupado. Normalmente eu ia para essa igreja dar aula, eu ia a pé. Eu fui a pé e de repente eu lembro que eu estava andando, eu costumava andar olhando meio para frente, para o chão, assim, orando, falando com o Senhor, né? E eu lembro que eu estava andando e de repente eu olhei para o meu pé esquerdo e tinha algo do lado do meu pé esquerdo, como se fosse papel. Mas eu senti de pegar aquele papel. E aí eu peguei aquele papel. Quando eu abri o papel, era exatamente o valor que eu precisava para pagar aquela dívida, R$150, 3 notas de R$50. Deus é maravilhoso, né? Em outra situação, eu lembro que eu estava dando aulas de música em uma escola de música e eu costumava vir a pé para essa escola porque eu não tinha muito dinheiro para economizar no dinheiro da passagem, eu fazia isso. Eu lembro que eu estava indo a pé e eu não tinha dinheiro nenhum naquele momento, eu não tinha dinheiro nenhum e eu estava falando com o Senhor que eu precisava de dinheiro para voltar para casa de ônibus, né? Porque ir a pé até dava, mas voltar era muito cansativo e eu não ia receber salário naquele dia. Mas eu confiei que Deus ia me abençoar. Um adendo, para entrar nessa escola de música, eu me lembro que antes eu trabalhava em uma empresa de telemarketing, acho que todo mundo conhece, né? Atento Brasil. E essa empresa de telemarketing tem o costume de mudar horários das pessoas, né? Eles tinham, né? Não sei se ainda existe essa empresa, mas eles tinham esse costume de mudar o horário. E eu lembro que eles mudaram meu horário para domingo, ali da tarde para a noite, o que me impediria de ir aos cultos. E eu fiquei bem preocupado com isso, porque eu falei, se eu não puder frequentar a igreja, eu lembro que já estava pensando em sair daquela empresa há algum tempo, e depois daquilo ali eu fiquei pensando, acho que eu preciso sair, mas eu não tinha portas abertas, eu não tinha do que viver. Só que Deus falou no meu coração uma coisa, Ele falou assim, olha, fecha essa porta, sai e vai viver daquilo que eu coloquei no teu coração, que é de ensinar música, né? De dar aula de músicas. Tá bom. E aí eu fiz o quê? Eu pedi demissão daquela empresa. Pedi demissão, saí sem nada, sem nenhum real no bolso. Fui demitido. Eu saí com o bolso vazio, né? Porque quando a gente pede demissão e não cumpre aviso prévio, a gente não ganha nada. Eu saí sem nada. E eu lembro que no dia seguinte, eu tava orando, falando para Deus, e agora, Senhor, o que eu faço, né? E aí eu recebi uma ligação de um ex-professor de música que eu tinha tido aula, falando que precisava de um professor de música na escola dele. E aí eu falei, olha, Deus é maravilhoso. Isso foi na mesma semana, né? E recebi essa ligação e comecei a trabalhar nessa escola. E então, voltando ao que eu estava falando antes, eu estava precisando de um dinheiro para voltar para casa e eu não tinha esse dinheiro. Eu também não ganhava muito bem naquela escola de música. E aí eu estava indo a pé, passei por um viaduto, e naquele viaduto tem aqueles espaços que ficam do lado do viaduto que é para quando chove, pegar água, eu não sei explicar como que é exatamente. Talvez eu coloque uma foto aqui para ver como é que é. E eu tava lá, andando naquele viaduto, eu tava andando, e de repente eu olhei, tinha uma nota aberta de R$20 naquele espaço ali. Tava tudo molhado de água, né, que tinha chovido, tava tudo cheio de água, mas tinha aquela nota aberta ali. Aí eu me esgueirei lá, peguei aquela nota e falei, Deus é maravilhoso. E eu fico lembrando dessas coisas, né? São coisas pequenas, né, aos olhos humanos, mas são para mim naquela época era o que eu precisava, e Deus ele proveu. Então o que eu posso dizer é que Deus ele provê de acordo com o que nós precisamos. Essas não foram as únicas vezes que Deus proveu, que Deus fez milagres na minha vida financeira dessa forma, né? Mas eu queria contar esses dois testemunhos desse vídeo e dizer para vocês, se você está passando por uma situação difícil nesse momento,
uma situação de que não tem dinheiro para pagar suas contas essa semana, não tem dinheiro para comprar alimento, não tem dinheiro nem para voltar para casa, ore, deixa na mão de Deus, porque Ele vai prover aquilo que você precisa. Ore e confie, ore e fale para si mesmo, Deus vai abençoar, não vai faltar, assim como Ele falou para aquela mulher, aquela viúva, né, que a farinha da panela não iria faltar e o azeite da botija também não iria faltar. Não iria faltar o que ela precisava. Creia que Deus é capaz de fazer e de suprir aquilo que você precisa. Então creia. Então se você estiver precisando de alguma oração, se você está passando por uma situação assim como eu estava passando, de dificuldade, de não ter dinheiro para pagar passagem, não ter dinheiro para poder pagar uma conta, escreve nos comentários aí a sua necessidade. A gente vai orar para você, talvez até ajudar você se estiver em nosso alcance, tá bom? Esse aqui é o canal Por Dentro do Reino. Deus abençoe, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.